Começando pelos partidos políticos. Se lembram que na Alemanha havia o Partido da Social-Democracia Alemã? Aqui no Brasil temos o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB. Há também o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, o PCO, que é o Partido da Causa Operária, o PPS, que é o Partido Popular Socialista, o PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos, o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, e o PT, que é o Partido dos Trabalhadores. Mas o PT não tem socialismo nem comunismo na sigla. Mas o próprio Lula é um socialista, veja ele mesmo dizendo isso. Não adianta ficar metendo pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês. Em primeiro lugar, porque nós nem somos alemão e nem somos chinês, nós somos brasileiros. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura, adaptado à nossa forma de organização. Revolta Comunista Armada. Em 1917, Lenin aproveita da fragilidade da Rússia depois da Primeira Guerra Mundial e, por meio da força armada, toma para si o governo do país. Dá um golpe praticamente e faz da Rússia o primeiro país comunista socialista da história. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que sua revolução era comunista, passou a ser apoiado pela Rússia. Com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para implantar a ideologia marxista aqui na América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilhas armadas com dinheiro da Rússia por meio de Cuba. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras sob a supervisão de Fidel Castro. Em 1961, quando o presidente do Brasil, João Goulart, dá uma medalha para um guerrilheiro cubano comunista chamado Che Guevara, o Partido Comunista Brasileiro, o PSB, acertou com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar um exército revolucionário que desencadearia a luta armada no Brasil, igual o que Lenin fez na Rússia. Foi isso que aconteceu. Entre 1962 e 1963, vários grupos guerrilheiros, muitos deles brasileiros treinados em Cuba, começaram a se organizar no Brasil. Esses grupos juntaram-se e formaram a Frente Popular de Libertação, que era um exército, uma guerrilha comunista, com o objetivo de tomar o Brasil por meio da luta armada. Depois do Brasil sofrer ameaças de que se tornaria um país comunista como Cuba é hoje, cerca de 500 mil de pessoas foram às ruas pedindo a saída do então presidente João Goulart e defendendo que houvesse um regime militar. Em 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional, ou seja, os deputados federais, cassaram o mandato do então presidente João Goulart e no dia 10 de abril do mesmo ano, que em 1964, o Congresso elegeu o novo presidente do Brasil, Castelo Branco, para que esse novo presidente comandasse um regime militar nacional com a finalidade de neutralizar a guerrilha comunista no Brasil. Depois dessa medida, vários guerrilheiros comunistas fugiram para Cuba, incluindo o marido de Dilma Rousseff, que sequestrou um avião, fugindo para Cuba e abandonando a esposa aqui. Em 1965 e 1971, a guerra entre os comunistas que queriam tomar o Brasil e o exército brasileiro sobre o regime militar se intensificaram. Eu não vou aqui entrar em detalhes de como foi a guerra, os outros grupos de guerrilha, os principais líderes envolvidos, muitos deles são políticos atuais. Não vou entrar em detalhes aqui porque esse vídeo ficaria comprido demais. Concluindo, em 1972, o exército brasileiro ganha a guerra contra os comunistas e evita que o Brasil se tornasse uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com a tática mais eficiente do que a luta armada: o marxismo cultural. Eu falei que o comunista Antônio Gramsci
disse que a revolução comunista armada jamais daria certo por conta da nossa cultura ser uma cultura conservadora e que para dar certo o comunismo teria que controlar os meios de comunicação, as entidades religiosas e a educação e destruir a cultura para daí implantar um governo comunista. Será que no Brasil os socialistas já controlam a educação, os meios de comunicação e as entidades religiosas? A educação. O modelo de educação no Brasil foi feito por um cara chamado Paulo Freire. Quem é ele? Paulo Freire, filósofo, pedagogo e educador, considerado o patrono da educação em nosso país. Paulo Freire era adepto da teoria marxista comunista e a sua aplicação na educação, implantando a luta de classes no ambiente escolar, ensinando para os alunos das escolas e universidades que o socialismo é muito melhor do que o capitalismo, induzindo as crianças e jovens a se tornarem militantes do movimento e partidos comunistas do Brasil. E não é só eu quem está afirmando isso. O próprio Paulo Freire vai falar isso para vocês. Aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. E quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva. Agora, para vocês não pensarem que eu estou inventando tudo isso, olhe com os seus próprios olhos o que as nossas crianças estão aprendendo na escola. Livros didáticos ensinando que o capitalismo é um sistema opressor e o socialismo é um sistema econômico onde os trabalhadores são felizes. Apresentação de pesquisas em apoio ao comunismo. Essa foto foi tirada da Escola Estadual Jardim Iguatemi, em São Paulo. Os alunos foram induzidos a pintarem os muros, exaltando a ideologia de gênero e o socialismo-comunismo. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores, por meio de Fernando Haddad, criou um projeto para combater a homofobia, que era literalmente distribuir revistas com conteúdo pornográfico e vídeos para crianças a partir de 6 anos de idade, o famoso kit gay. Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. A desconstrução da família. Também é um método que os comunistas da Alemanha e de Antônio Gramsci para destruir os valores conservadores, os valores da família, para transformar a cultura. Será que aqui no Brasil os socialistas já estão fazendo isso? A desconstrução da imagem da família tradicional é uma meta permanente do governo federal, que mobiliza recursos públicos e estruturas governamentais, especialmente na educação, para cumprir sua meta. E quem confirma essa informação é o próprio governo. Trata-se do Decreto Presidencial número 7037, de 21 de dezembro de 2009, que dentro do Programa Nacional de Direitos Humanos, na seção de ações programáticas, no Objetivo Estratégico 5, traz a seguinte declaração de prioridade: reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. O que é heteronormatividade? É a família tradicional, o casal hétero,
O problema desse decreto é dizer que um casal formado por um homem e por uma mulher não é normal. Controlando os meios de comunicação. Os meios de comunicação, os jornais, as revistas, os canais no YouTube, as páginas no Facebook, são livres até certo ponto, pois o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, também é um socialista. Ele é de esquerda e ele mesmo declara isso para vocês. Great many Americans who I think are deeply concerned that Facebook and other tech companies are engaged in a pervasive pattern of bias and political censorship. Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. Extremely left-leaning place. Então o Facebook começou a bloquear várias páginas e perfis de pessoas de direita, que são os conservadores. Mais uma vez o Facebook fez uma ação de censura, desta vez em massa, como nunca antes visto nem no Brasil nem fora do Brasil. 196 páginas e 87 contas do Facebook foram censuradas. Foram sumariamente censuradas, deletadas, apagadas, os perfis também sem possibilidade de retorno. A pergunta é, algumas dessas páginas apoiam veementemente o atual governo? Algumas dessas páginas apoiam o antigo governo aqui do Brasil? Algumas delas defendem os donos do poder? A resposta é claro que não. A notícia já se espalhou no mundo inteiro, mas engraçado que ela começou fora do Brasil com a Reuters Internacional, a agência de notícias. Depois saiu na Reuters Nacional, saiu no Diário do Centro do Mundo, saiu no Exame, no UOL, no Correio Brasiliense, saiu na Gazeta do Povo com Rodrigo Constantino, saiu na Carta Capital e também no Globo e agora já tomou conta. Se vocês forem verificar a verba estatal que o Facebook recebeu dos governos Dilma, você vai verificar que a coisa é imensa comparado ao valor que o atual governo do Temer está pagando. Em 2013, o Facebook recebeu do governo 11 milhões. Em 2014, recebeu 24 milhões. Em 2015, 44 milhões de reais do governo federal, o Facebook Brasil recebeu. Em 2017, no governo Temer, segundo essa notícia, ele recebeu apenas 500 mil. Chega a um pouquinho mais de 10% do que o último ano do governo Dilma pagou para o Facebook. O próprio Lula falou em regulamentar os meios de comunicação. Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. As entidades religiosas. Esse é um dos pontos que Antônio Gramsci propõe para disseminar o comunismo para as pessoas. A igreja deveria ensinar a teoria de Karl Marx para os fiéis. O engraçado é que o próprio comunismo, como vimos no início da aula, não acredita na existência de Deus. O próprio Karl Marx, a primeira preocupação de Marx não foi nem destruir o capitalismo, foi provar que o homem criou Deus. E aí a gente vê padres defendendo o comunismo, pastores apoiando partidos políticos que são comunistas, padres que se candidatam a cargos políticos pelo Partido Comunista do Brasil. É uma incoerência que não dá para entender, pois o próprio comunismo é anticristão. Existe um movimento dentro da Igreja Católica chamado a Teologia da Libertação, que prega para os fiéis, primeiramente, que não há nada de divino, de sobrenatural da parte de Jesus Cristo, de Deus, que na verdade nunca houve milagres, é tudo simbólico. Além de querer destronar Deus, a Teologia da Libertação prega a libertação econômica dos trabalhadores de seus patrões capitalistas exploradores. As pessoas não notam o que é a teologia da libertação verdadeiramente. Vamos dizer em breves palavras para você que não sabe o que é teologia da libertação, o que é teologia da libertação. Uma nova interpretação do cristianismo. A nova interpretação do cristianismo significa, né, vou usar uma linguagem técnica, mas depois eu explico, significa abolir todo o sentido anagógico, todo o sentido transcendente da fé. Deixa eu dar um exemplo. Jesus cura o leproso, não é? O que é a cura de um leproso? É um milagre, é uma força sobrenatural que vem nesse mundo e que realiza um milagre. É Deus que entra na nossa história, Deus que irrompe na história humana e realiza um milagre. A Teologia de Libertação então diz, não, mas olha, isso daqui não existe. Não, nós agora fizemos estudos, nós sabemos que isso daí é a mentalidade daquela sociedade, daquela época, que via milagre em tudo. Mas na verdade não foi isso que Jesus fez. Jesus, o que ele fez foi incluir
o leproso. O leproso é um excluído da sociedade, professor. É a mesma razão que se nega a multiplicação dos pães ser milagre? Exato. A mesma coisa, né? Multiplicação dos pães é um milagre. Um pão virar 10 pães é um milagre. Não existe força natural que explique esse fenômeno. É sobrenatural. Compartilha, né? Mas aí o que é que eles dizem? Não, isso daí foi a mentalidade mítica daquela época. Eles, na verdade, inventaram esse milagre, mas o que é que Jesus quis? Ele quis explicar a partilha, né? E isto chega até ao ponto radical de negar a encarnação de Jesus, a encarnação do Filho de Deus e a ressurreição de Jesus, não é? Ou seja, a ressurreição de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou? Não, não é bem assim que ele ressuscitou, porque afinal milagres não existem, a ciência moderna já demonstrou que milagre não existe, né? Então Jesus continua vivo, é a causa de Jesus que continua viva no nosso meio, porque ele está vivo dentro do nosso coração. Está entendendo como é a coisa? Isto chama-se materialismo marxista. Não é uma heresia a mais dentro da igreja, é a pior que já existiu na história da igreja. Porque, vejam bem, porque ela não revira apenas um ponto da fé, ela revira todo o cristianismo no avesso. E cria um cristianismo falso, mas com o nome de cristianismo. Aí engana todo mundo. Agora vejam Lula falando que é graças a esses pontos que acabei de citar que o PT conseguiu chegar ao governo. Não havia espaço. Os partidos à esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com toda a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Uma outra estratégia bolada pelos comunistas da Alemanha era o desconstrucionismo, que, como aprendemos no início da aula, é um método de retirar o significado de um texto e colocar outro significado de seu interesse. E esse método é usado aqui no Brasil e é mais conhecido como politicamente correto. Ele é usado para destruir a reputação dos inimigos do comunismo. Eu vou dar um exemplo desse método sendo aplicado. Em 2014, o jornal gaúcho Zero Hora entrevistou o deputado Jair Messias Bolsonaro. O repórter então pergunta: como deputado progressista, o senhor não tem um papel de trazer a discussão sobre os direitos das mulheres à tona? Em resposta, Jair Bolsonaro responde: na hora de empregar a mulher, o que o empregador pensa? Não sou eu que penso. Não, porque graças a Deus, os empregados meus quem paga é o governo. Eu não pago encargos trabalhistas. Eu não tenho dor de cabeça. Eu tenho pena do empresário no Brasil, porque é uma desgraça você ser patrão em nosso país, com tantos direitos trabalhistas. Isso nenhum deputado vai falar para você, porque você perde voto. Já comecei agora a mostrar para você que não estou preocupado com voto. Pode escrever aí. Quando o cara vai empregar entre um homem e uma mulher jovem, o que o empregador pensa? Poxa, essa mulher aqui está com a aliança no dedo, não sei o que, ela vai casar, é casada, daqui a pouco engravida, 6 meses de licença maternidade. Bonito pra... Quem vai pagar a conta? É o empregador. No final, ele abate isso no INSS, mas ele fala o seguinte: quebrou o ritmo do meu trabalho. Quando ela voltar, vai ter mais 1 mês de férias. Então, no ano, ela vai trabalhar 5 meses. Nessa entrevista, ele explicou por que, em algumas ocasiões, os empresários pagam menos para a mulher do que para o homem. 1 ano depois, em 2015, a revista Crescer publica a seguinte matéria:
Jair Bolsonaro diz que mulher deve ganhar salário menor por quem engravida. E essa pergunta vai ser muito complicada para fazer, deputado, porque o senhor afirmou que a mulher, por engravidar, ela tem que receber um salário menor. O senhor não acha que está equivocado? A mulher, muitas vezes, é provedora da sua própria família. Como que ela vai ganhar menos? Porque ela é engravida. A revista que fez essa matéria não me entrevistou. Pegaram o áudio com o jornal 0 Hora. E lá no áudio e na matéria do 0 Hora, você vê claramente que o empresário, na hora de optar entre o homem e a mulher, ainda sendo jovem ou não, ele vai geralmente optar pelo homem. Tendo em vista, no Brasil, o grande problema é a carga tributária, né, os encargos trabalhistas. Então, geralmente, o empresário, está na matéria, prefere o homem. Nada mais além disso. E essa afirmação, inclusive, durante a última semana, eu apanhei por 1 hora na Rádio CBN, não tiveram a dignidade de me abrir espaço no ar. Então, isso daí não procede. Na própria matéria do áudio do Jornal 0 Hora está escrito que o empresário prefere o homem à mulher. O empresário. E, no caso, o senhor, qual seria a sua opinião? Sem problema nenhum, é competência. Eu não vou pagar mais para um homem, só porque é homem, e menos para você sendo mais competente. Vocês estão numa situação de igualdade conosco há muito tempo. Tá ok? Em 2018, a Folha de São Paulo publicou uma matéria onde diz que ex-mulher de Bolsonaro acusou Bolsonaro de furto de cofre e agressividade. A própria ex-esposa do deputado Jair Bolsonaro se manifestou publicamente desmentindo a matéria da Folha de São Paulo. Boa noite. Sou Cristina Bolsonaro, ex-esposa do nosso presidenciável Jair Bolsonaro. Venho aqui muito indignada desmentir a suja Folha de São Paulo. Ele não tem essa índole para poder fazer tal coisa. Bom pai, bom ex-marido, foi um bom marido também. Espero que vocês acreditem que essa mídia suja só quer denegrir a imagem dele, porque ele está em primeiro lugar nas pesquisas e assim vai ficar. O próprio jornalista que escreveu a matéria chama-se Nonato Viegas, que é filiado ao Partido Socialista e Liberdade desde 2011. O próprio gerente do banco, Alberto Carrais, que confirmou que o conteúdo do cofre do deputado havia sumido, foi preso no Rio de Janeiro, acusado de furtar dinheiro dos cofres dos clientes no banco. Em outubro de 2018, Fernando Haddad, em um Twitter, acusou Bolsonaro de votar contra os deficientes. O Tribunal Superior Eleitoral então manda a campanha de Haddad remover a propaganda falsa sobre Bolsonaro ter votado contra os deficientes. E após dizer que Bolsonaro votou contra os deficientes, Haddad então apaga o Twitter. Existe ainda várias situações em que esse método de desconstrucionismo foi aplicado, sempre com o objetivo de difamar e desconstruir a imagem dos seus inimigos. Se lembram que eu falei no início da aula que o comunista Robert McKelvey observou que o proletariado, os trabalhadores socialistas, estavam deixando de lutar pelo comunismo e se acomodando ao regime capitalista, e que o comunismo iria precisar de outra classe de pessoas para servir como massa de manobra, e por isso começaram a defender as pessoas à margem da lei? Será que no Brasil o governo defende as pessoas à margem da lei, os pedófilos, estrupadores, ladrões, etc? Vamos ver. De acordo com o Código Penal, fazer sexo com uma criança e ou abusar dela é pedofilia e estupro, mas para o governo federal, abusar de uma criança não é pedofilia. E o próprio governo quem fala isso. Veja um post que o governo federal postou nas redes sociais, Humaniza Redes. Mitos e verdades sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mito: toda pessoa que abusa de uma criança ou adolescente é pedófilo. Mito: ou seja, para o governo, uma pessoa estuprar uma criança não é pedofilia. Para que uma pessoa seja considerada pedófila, é preciso que exista um diagnóstico de um psiquiatra. Isso significa que, se uma pessoa estuprar uma criança, ele deve ser levado para o hospital, o estuprador e não a criança, para que o estuprador seja submetido a um exame psiquiatra. E se for constatado que ele é mesmo um pedófilo, ele não poderá ser preso por se tratar de um transtorno e será tratado por remédios. O próprio kit gay já é um convite para a pedofilia.
Porque quando uma criança aprende a fazer sexo na escola, ela vai achar isso normal para a idade dela. Então, quando um marmanjo abusar ela, ela também vai achar isso normal. Como isso aqui que vocês vão ver. Inclusive, existe um projeto no Senado Federal para mudar o Código Penal para diminuir a idade para estupro e pedofilia. É o projeto de lei número 236 de 2012. Segundo esse projeto, se uma pessoa abusar de uma criança de 12, 13 ou 14 anos, não é considerado crime. E isso é mais um passo para a pedofilia. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Nós vamos promover o desencarceramento. Tá bom. Tá aqui, ó. Pode levar. Nós vamos promover o desencarceramento. 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 Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. Segundo o comunista Robert McKelvey, o socialismo deveria se infiltrar até mesmo na arte. Quem não se lembra da exposição do Santander, apoiada pelos partidos socialistas, onde as crianças eram induzidas a verem um homem pelado, inclusive ficarem tocando no pênis desse homem. A exposição também contava com gravuras onde havia cenas de pedofilia, celebração do esperma, gravuras com cenas de zoofilia, Jesus Cristo sendo representado como um chimpanzé e muito mais. Segundo Gramsci, o Estado é quem deve suprir todas as necessidades básicas do povo. O Estado é quem deve ditar como as famílias deveriam educar os seus filhos. O Estado é quem deve impor o que os seus filhos aprenderão na escola, como já vimos. E o Estado é quem deve fornecer tudo. Aí vocês me perguntam, qual é o problema de apenas o Estado ofertar esses serviços para a população e não as empresas privadas? A resposta é muito simples. Porque os serviços e os produtos das empresas privadas são muito melhores do que as estatais, do que as empresas do Estado. Quer uma prova disso? Qual serviço é melhor? De um hospital público ou de um hospital particular? Não precisa nem responder. Aí vocês falam, mas no hospital particular eu tenho que pagar. No público vocês também pagam, e talvez ainda até mais caro por meio dos altos impostos. Em um ano, o brasileiro trabalha 5 meses para pagar impostos, 1 mês só para pagar o ICMS. Existem várias empresas que são exclusivamente do Estado, e o Estado usa para ofertar esses serviços para a população.
como a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, os Correios, Caixas e etc. Essas empresas do Estado são chamadas de estatais. Agora, por que as empresas privadas são melhores do que as estatais? Eu vou dar um exemplo para vocês de como as estatais são atrasadas. Eu vou ler uma notícia do Jornal do Comércio, publicada em 1996. Na próxima semana, a Telerge abre as inscrições para a aquisição de novos celulares. A partir do dia 27, a estatal cadastrará interessados em 55 mil linhas móveis em 22 cidades do estado, inclusive na capital. Conforme o último cadastramento realizado em 1994, a empresa realizará sorteio eletrônico para definir a ordem de atendimento dos inscritos. Ou seja, para ter um celular, você precisava se cadastrar num órgão estatal, esperar um sorteio, para ir entrar em uma lista, aí esperar a sua vez de comprar um celular por mais de $5.000. Quando a Telebrás foi vendida, o primeiro socialista a reclamar foi Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma entrevista para o jornal O Globo, ele disse o seguinte: "O governo fez uma festa. Imagino como Judas fez uma festa quando vendeu Jesus Cristo. Como Joaquim Silvério dos Reis fez uma festa quando vendeu Tiradentes. Fernando Henrique vendeu um patrimônio importante do Brasil. E em vez de ficar triste, festejou. Hoje o Brasil conta com mais de 280 milhões de celulares. É mais celular do que habitantes do Brasil. Além disso, 72 milhões de brasileiros usam o celular para acessar a internet. Ou seja, a venda da estatal, a privatização da estatal, fez com que as pessoas mais pobres tivessem acesso a celulares e a informação. Hoje temos várias empresas que ofertam esse serviço, como a Claro, Vivo, TIM, Oi, celulares sendo vendidos pela Samsung, LG, Sony, Nokia, Motorola e muitas outras. Agora que vocês já viram que é o Estado quem dita o que os nossos filhos aprenderão na escola, e é o Estado quem oferta quase tudo para a população, vocês vão ver como o Estado dita como os pais devem educar os seus filhos. Trata-se da Lei número 13.010 de 2014. O que diz essa lei? Diz que a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigos físicos. Ou seja, os pais que baterem, que derem uma palmada em seus filhos para os disciplinarem, responderão por isso. Agora vejam o que as palavras de Deus falam a respeito disso. Provérbios 13:24. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama, ao seu tempo castiga. Provérbios 23:13. Não retires da criança a disciplina, porque, fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 19:18. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Provérbios 29:15 e 17. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Outro ponto que a New Left, a nova esquerda, o novo socialismo, começou a defender para ganhar o apoio da comunidade LGBT era que o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher. Você pode nascer homem, mas se você se sentir uma mulher hoje, você pode entrar, por exemplo, num vestuário feminino. Hoje no Brasil conhecemos isso como ideologia de gênero, que prega a mesma coisa. Mas isso não é hora. Escola é lugar para você aprender matemática, geografia, português, cara. Não é lugar disso, cara. O Congresso Nacional, essa casa está avaliando, analisando, autorizar a mudança de sexo em crianças, até mesmo contra o consentimento dos pais. Projeto de Lei 5.002/2013. O pior de tudo trago aqui a prova, trago para vocês. O pior de tudo, os materiais de dados do MEC já contemplam e estimulam esse terrível abuso institucional contra crianças e adolescentes, estabelecendo como princípio da educação infantil brasileira, abre aspas, o direito da criança ao prazer sexual. O problema disso é que, primeiramente, é anticientífico, e segundo, pelo seguinte:
Você não tem noção das implicações disso. O primeiro exemplo já é esse. Um cara que se autodefine mulher foi colocado numa cela de mulheres e abusou de 4 mulheres. Aí querem discutir onde um transgênero deveria ser preso. Eles não discutem a loucura, a insanidade mental do que é aprovar uma lei dessa. Pessoas que podem mudar de sexo sem ter critério algum para fazer isso. Mas não, a culpa não está na irresponsabilidade. Agora tem que discutir onde deveriam ser presos. Mas sobre os abusos, é muito fácil resolver. Ele pode muito bem dizer que ele era homem, mas agora é uma mulher lésbica. Parece loucura, né? Mas só parece. Mais um problema. Dá uma olhada nessa matéria aí. Funcionário público na Argentina vira mulher para antecipar a aposentadoria. Eu tenho certeza que isso vira moda no Brasil. Se lembra no início da aula que eu falei que em meados dos anos 80, um socialista chamado Saul Alinsky escreveu um livro fazendo uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história? Aqui no Brasil, um filósofo socialista chamado Leandro Carnal fez a mesma coisa, defendendo que Lúcifer foi o primeiro empreendedor da história. Mas voltando aqui para o Saul Alinsky, ele acreditava em 3 regras para implantar um governo socialista num país. A primeira regra é a desinformação, pois na estratégia política não se pode contar ao povo os objetivos finais do socialismo, pois o povo pode se assustar e não apoiar a causa. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabiam que estava acontecendo tudo isso no Brasil, sobre o comunismo? Essa é a primeira regra, a desinformação. A segunda regra é o niilismo político. Nessa regra, tudo vale para que aconteça a revolução socialista. Não existem valores e nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Os 13 anos de governo socialista que o Brasil teve foram os mais corruptos da história. A terceira regra é a destruição do oponente. Em um debate, não é preciso os socialistas vencerem o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública, através do desconstrucionismo. Esse Saul Alinsky também fundou dezenas de ONGs comunistas, e essas ONGs fundaram outras. Ele acreditava que organizando o povo por meio dessas ONGs, essas mesmas ONGs captariam e influenciariam mais e mais pessoas a apoiarem o socialismo. E em troca, as ONGs receberiam constantemente dinheiro do governo socialista. Será que o governo federal também dava o nosso dinheiro para essas ONGs socialistas? Aí eu pergunto para vocês novamente, vivemos ou não vivemos em um país socialista? Quase vivemos em um país 100% comunista. Só falta isso aqui, para o Brasil virar uma Venezuela. Não vivemos ainda em um comunismo porque ainda existem pessoas conservadoras, pessoas de direita, pessoas que lutam contra o comunismo. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que durante toda a sua carreira, toda a sua vida, se posicionou e lutou contra o comunismo. As escolas é mais grave, porque hoje em dia você já tem professores, ok, que foram doutrinados lá atrás. Está na segunda, indo para a terceira geração de doutrinadores, onde explicam basicamente, né, que o capitalismo é o inferno e o socialismo é o paraíso. Parem de emboscar a criancinha em sala de aula. Isso é comportamento de canalha. Agora eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Não mostre isso para ela, que eu arrebento uma porrada. E tem que ser assim. Não venho com palavras bonitas, emboscando criancinha em sala de aula. E tem muito gay que é contra isso. E agora, para terminar, tá aqui, ó. Enfia o dedo aqui.
Enfia o dedo aqui, pena que não está colorido. Padre Ricardo, tá vendo aqui, Padre Ricardo? Enfia o dedo aqui. Enfia o dedo. Está escrito aqui no livro. Né? Enfia o dedo no buraco do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Tá ok? Tá aqui, ó, a vagina da mulher pro lado de cá. Dobre a folha e dá uma flexionada aí. É isso daqui para os nossos filhos? Isso aqui, Padre Ricardo, não é um estímulo à pedofilia? Porque hoje, se um filho nosso, uma criança de 5, 6 anos de idade, um marmanjo, um patife, não vou citar igual aquele cara que falou aqui, o secretário da organização, mas o patife, começa a mexer nas partes íntimas de uma criança. Vamos supor aqui, filha do vereador Heitor, ou filho do vereador Heitor, lá de Fortaleza, vamos supor. É natural essa criança contar para a mamãe e para o papai. A partir do momento que isso passa a ser normal, ele não conta. Escancara as portas para pedofilia. Daí nós vamos no site Humaniza Redes. Tá lá. Pedofilia não é crime. Tá lá. No site, tiraram agora, que mudou de governo, né? Aqui é a explicitação da pedofilia. Isso tá no site Humaniza Redes de Dilma Rousseff, que ela é responsável. No regime militar, tudo era ditadura, tudo era o presidente. Agora nada, ela não sabe de nada. Tá lá no site Humaniza Redes. Relativização da pedofilia. Eu vou repetir aqui. Se qualquer um daqui fizer a curva, encontrar um homem introduzindo o pênis no ânus de um menino de 3 anos de idade, tu chama a polícia. Mas ele deve ir para o hospital, não a criança, o canalha. Porque se ele estiver sofrendo de transtorno, ele deve ser submetido a um laudo psiquiátrico, e caso esteja sofrendo transtorno, tem que ir para o hospital. No Nordeste resolve isso na peixeira, e tem que resolver assim mesmo, na peixeira. Direitos humanos é o cacete. Desculpa o linguajar, presidente, não me censura não. E quando se trata de criança, não podemos ter outro tipo de linguajar. A Dilma apoia o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, tá aqui. E a Dilma apoia isso aqui. A Dilma apoia aqui a distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Tá aqui, infanto é 10 anos. Então esse pessoal que está apoiando a Dilma, que está aí aceitando apoiar o Haddad em São Paulo, porque a Dilma está apoiando, cobra dela isso daqui, meu Deus do céu. Ou vocês evangélicos agora estão ignorando a família. A família não existe para vocês. É um negócio, virou um negócio agora. Diz mais aqui, entre 180 outros itens aqui. O objetivo dessa cartilha aqui. Reconhecer todas as configurações familiares protagonizadas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, com base na desconstrução da heteronormatividade. Nas escolas está sendo ensinado que papai e mamãe está errado. Que esse material aqui é para a escola pública. Não é para a escola do meu filho, não, que eu posso pagar para ele. É para a escola pública, filho do pobre. Semana passada eu mostrei aqui aquela exposição. Cadê aquela exposição? Criança viada. Cadê a exposição? Mostra aí. O que o senhor achou daquela exposição? Isso é uma excrescência. Vieram tudo aqui defender. Ó, tem que fuzilar os autores dessa exposição. Pronto. Parabéns. Peraí. Esses caras estão fazendo uma maldade com as criancinhas, porque essa exposição é uma força de expressão, né? Mas é fuzilar. É isso. Você pode ver, essa exposição, inclusive, teve um apelativo. Repete que eu não ouvi. É uma força de expressão, mas tem que fuzilar os autores dessa exposição. Por quê? Porque, inclusive, na exposição em si, teve o apelo deles, né, junto à Secretaria Municipal e Estadual de Educação de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, para que levassem as crianças para ver essa indecência que tem. Qual pai quer que o filho vai ver uma porcaria dessa numa exposição? Em respeito à família e à inocência de nossas crianças, eu, Jair Bolsonaro, só tem uma coisa a dizer a esse tipo de gente: canalhas, 1000 vezes canalhas. A hora de vocês está chegando. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo,
governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico, que pratique sim o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública, para que as mães possam sorrir sem mais temer se teu filho chegar vivo em casa ou não. Precisamos de um presidente que, acima de tudo, tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Agora que vocês já conhecem a história, que vocês sabem a verdade, nesse segundo turno temos dois candidatos, um socialista e um conservador. Tomem a decisão certa. Se você assistiu esse vídeo até agora e concorda comigo, então você é um conservador. E conservador vota em conservador. E lembrem-se, se vocês não se interessarem por política, serão governados por aqueles que se interessam. Eu, Maite, estou aqui hoje fazendo esse vídeo porque eu vi que um monte de gente não quis dar seu voto para Bolsonaro porque acha que ele é um ditador. Você quer saber quem são os ditadores? Fidel Castro, Stalin, Maduro, Evo Morales, Kim Jong, Mao Tse, Hugo Chávez. Esses sim são ditadores e possuem a mesma ideologia do PT, do PSOL e do PCdoB. Algumas dessas ditaduras são apoiadas e, financiadas com o nosso dinheiro. Você quer saber? Machismo mata, homofobia mata, racismo mata, mas a sua ignorância mata muito mais. Não vote em partido que apoia a ditadura comunista. Nada matou tanto no mundo. Não venha comparar Bolsonaro com torturador, porque você sabe o que é tortura? Eu vou te dizer o que é tortura. Tortura é ver um parente seu morrer porque não tem vaga de UTI. Tortura é ver uma criança ser vítima de uma bala perdida na escola. Tortura é ver os bandidos mais armados do que os policiais. É ver a polícia prender e a justiça soltar. É ver o hospital de câncer fechar e tanto dinheiro e financiar outras obras em outros países. É ver lá na Venezuela as pessoas tendo que matar seu cachorro para poder comer. Não tem nada para comer.